Olá pessoal, estamos iniciando aqui mais uma live empresarial, né? Nessa live do dia de hoje com o professor Rafael Gonçalves, gestor de recursos humanos, né? Da Diretoria de Recursos Humanos de Gestão de Pessoas do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Então, um bate-papo muito especial, falar sobre gestão. Eu falei que, se não me engano, essa é a 18ª ou 19ª, tá, gente? Live empresarial. Amanhã teremos a presença do intendente da Santa Casa, tá? O Maurício. Rafael, tudo bem? Tudo certo. E aí, meu áudio, melhorou? Tá dando alguma microfonia ainda. Não sei o que é. Você tá fazendo pelo celular ou pelo computador? Tô pelo celular, Gregório. Agora sim. Agora não Melhorou? tá, não. Melhorou demais. Perfeito. Opa, ótimo. Então beleza, vamos lá. Então, primeiramente eu queria que você se apresentasse, né? Falasse de você, falasse do Instituto. E eu falo, o Instituto é importantíssimo para o desenvolvimento, principalmente de todas as nossas regiões, né? Do Brasil, aqui de Minas e do Norte de Minas. Então eu queria que você falasse um pouquinho, para depois a gente falar sobre gestão de pessoas. Beleza, Gregório. Primeiro, agradecer novamente, né? Agradecer a você, os amigos que nos acompanham aqui nessa live, e falar da importância desses momentos, né? Para a gente conversar, dialogar e, enfim, buscar sugerir, né, alguns caminhos aí dentro desse contexto de crise. Bom, eu sou professor do Instituto Federal há 10 anos, sou professor na área de gestão, formado dentro do próprio Instituto Federal, tenho orgulho disso. Então, eu sou cria desse instituto também, né, que, de certa forma, já carrega um pouco comigo até no sobrenome, né? Então, vai se tornando o Rafael do Instituto. Eu trabalhei em Almenara, onde nós temos unidades, trabalhei também no campus de Arinos, e hoje eu sou lotado no campus de Montes Claros. Desde o ano de 2012, eu atendi a um convite, né, muito honroso aí do nosso reitor, professor José Ricardo, e assumi a área de gestão de pessoas da instituição. Nós temos uma diretoria de gestão de pessoas. Essa diretoria hoje, ela busca atender aí aos anseios institucionais e aos anseios de cerca de 1.400 servidores efetivos, outros 100 servidores temporários, que se alternam aí ao longo do ano. Então, nós temos em torno de 1.500 vidas sendo cuidadas, né, diretamente pela nossa diretoria, mais os familiares, mais todos aqueles sonhos e aquelas pessoas que se vinculam aí a essas pessoas também. O Instituto tem uma área de abrangência de quase a metade do estado de Minas Gerais. Nós estamos em 3 ou 4 regiões, né? A gente fala de vales, né? O Instituto dos Vales, Vale de Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Vale do Gurutuba e o Vale do São Francisco. Então, nós temos 11 unidades de ensino, mais a reitoria, mais um centro de referência em educação à distância, que alcança mais de 100 municípios dentro dessa área de abrangência também com a educação à distância. Então, o Instituto tem uma missão de levar educação, levar ensino, levar pesquisa, né, através de um modelo inovador, de um modelo diferente. Nós não somos uma universidade, né, nós somos uma instituição com características próprias, bem peculiares, com a organização multicamp, com gestões autônomas, né, nas unidades, e aí eu vou falando do desafio de gestão também no Instituto, onde tem diretores eleitos, tem o reitor que é eleito, e a gente busca equilibrar, né, eu gosto de usar sempre o conceito de equilíbrio, equilibrar os interesses aí da organização e dos nossos servidores. Falando um pouco de mim, a minha trajetória, né, também de bancos, né? Eu trabalhei no Banco do Nordeste, trabalhei também no Banco do Brasil por algum tempo, também fui gerente em associação comercial e industrial em Januária, tive a honra de passar, né, também por essas experiências, e aí eu acredito que eu posso contribuir um pouco, né, com algumas visões dentro desse campo aí. Hoje, uma área de pesquisa, né, também que eu busco trabalhar é a área do empreendedorismo corporativo, principalmente. Então, a gente pode falar um pouco aqui sobre gestão de pessoas e que pessoas são essas, né, que as organizações também precisam aí nesse novo contexto. Enfim, aí a gente tem papo aqui, você me conhece bem, né, conhece a minha trajetória, a gente já se encontrou em vários momentos aí, né, nas carreiras. Sim. Então, fique à vontade, eu estou à disposição de você, do seu público também, para a gente dialogar.
Que bacana. Ô, Rafael, eu falo que o Instituto, talvez muita gente não conhece, né? O Instituto, eu tive a oportunidade de fazer, né? De ministrar o Liderança Coach para vocês em praticamente todos os institutos, né? E eu tive a beleza de ver a importância do Instituto para o desenvolvimento, né? Das cidades, aqui na nossa região, de uma maneira geral. E Instituto Federal tem no Brasil inteiro, né? Claro que aqui se chama IFNMG, né? E Sim. A gente vê a importância disso. E me fala um pouco, assim, a gente fala muito assim, gestão de pessoas hoje. Quando a gente fala em gestão de pessoas, com sua experiência como diretor de gestão de pessoas, o que é essa questão de gestão de pessoas? Como é que a gente traduz isso, né? É um desafio, todo mundo fala que é um desafio, que as pessoas que é o importante na empresa, que as pessoas que são importantes, mas pouca gente trabalha de fato a gestão de pessoas, né? O pessoal confunde com departamento pessoal, com RH. Qual que é a importância disso para este novo momento que a gente está vivendo? Então, eu queria que você desse uma geral da sua visão sobre o que é gestão de pessoas e como inserir nesse novo momento que nós estamos vivendo agora. Tá. Gregório, eu vou te dar uma visão, primeiro uma visão geral, e depois eu vou te falar um pouco, talvez, mais do perfil da gestão na administração pública, que eu considero também um grande desafio, né? Que é onde eu tenho mantido recentemente uma experiência maior. Então, a gestão de pessoas como um todo, nas organizações, sempre foi, eu falo isso há muitos anos, você é um profissional da área, sempre foi e permanecerá sendo a área mais crítica, eu não vou dizer a mais importante, né? Porque muitas vezes quando a gente fala que a área é mais importante, parece que começa a concorrer um pouco, né? Aí vem o pessoal do marketing e fala, não, é marketing, o outro fala, não, é finanças. Eu vou falar que é uma área crítica, é uma área muito crítica, que envolve muitos riscos, né? E aí o risco que envolve é o risco de se manter uma história, uma trajetória de uma grande organização, o risco é a oportunidade de fazer uma organização se desenvolver também, né, e crescer, enfim, e alcançar o sucesso. E aí a área acabou sendo assim, dotada de muitos clichês, né? A gente ouve muito clichê sobre a área de gestão de pessoas. Você usou aí, levantou para mim. Então, a área é muito importante. A gente vê os CEOs, né, das grandes organizações, muitas vezes, falar, olha, aqui o pessoal da área de gestão de pessoas, essa área é muito importante para a gente, é uma área crítica, uma área importante, difícil, mas muitas vezes as organizações na prática se enrolam um pouco com a gestão de pessoas e não dedicam talvez o tanto de investimento ou o tanto de esforço que seria necessário e que poderia promover um desenvolvimento através da gestão de pessoas e das pessoas, né, propriamente dito. A gente tem até aquele dilema do termo, né? É gestor de RH? É gestor de pessoas? É gestor com pessoas? Né? Talvez seja o clichê mais moderno, né? Não, é gestão com pessoas. O que importa é colocar as pessoas no centro, né, independente da palavra. Eu tive o prazer de coordenar um fórum de gestão de pessoas das instituições da rede federal. Nós somos 41 instituições na rede federal de educação profissional e tecnológica, e nós temos fóruns temáticos, né, das áreas técnicas aí dessas instituições. E eu tive o prazer de coordenar esse fórum, primeiro estar em vários grupos de coordenação, e em algum momento assumir a coordenação desse grupo. E aí a sementinha que a gente buscou plantar nesse grupo de gestão de pessoas, eu estou agora falando da iniciativa pública, né, do serviço público, foi a sementinha da mudança, de que é preciso olhar para um contexto em transformação, um contexto que já estava mudando de algum tempo, né? Então, a gente tem que ter aquela visão, olha, você não foi pego de surpresa muitas vezes com algumas crises, né? As crises elas vão se anunciando, elas vão se projetando, e em algum momento vem o ápice, né? A ponta da curva, vamos dizer assim, né? Que entrou na moda aí. Então, acho que é um pouco disso, né? Esse desafio da gestão de pessoas envolve trazer a função para o centro das organizações e, principalmente, as pessoas como fator aí essencial, sobretudo para esse contexto, né? Que a gente está vivendo, que é um contexto de mudança de era, né? É um contexto de mudança de era, uma transformação, de fato, muito,
muito sensível, e claro que depois a gente vai buscar formas, né, de uma acomodação, de um ajuste aí nesse contexto. Mas acho que para a gente começar, essa é a visão que eu tenho da gestão de pessoas, que é uma área que é muito prazerosa, muito desafiadora, mas muito prazerosa, né? Então eu adoro a área, sou apaixonado, tanto praticando, quanto estudando e pesquisando a área de gestão de pessoas. Bacana. Deixa eu te falar uma coisa. Vou trazer para você uma pesquisa que eu tenho citado até nas minhas lives ou no meu curso de liderança. Existe uma pesquisa que ela foi feita pela Gallup e perguntou aos funcionários o que eles esperavam dos líderes, né? Qual que é a visão que os funcionários tinham dos líderes? Eles diziam que eles queriam ter, o que eles queriam do seu líder? Reconhecimento, veio a questão de desenvolvimento de pessoas, reconhecimento vem primeiro, veio a questão do desenvolvimento, né? E veio a questão do conseguir estar ali junto com ele, dando feedback, né? E acompanhando ele, ajudando ele a se desenvolver. Quando se perguntou para os líderes o que os superiores queriam deles, eles responderam que eram resultados, né? Então, ele fica no meio de uma cadeia, que de um lado, o que as pessoas querem? Reconhecimento, desenvolvimento de pessoas, feedback, e do outro lado, ele tem quem está acima dele que quer resultado. Como é que é isso? Como é que você vê isso, né? Já falando um pouco de liderança, porque quando a gente fala de gestão de pessoas, você tem que formar uma liderança para você construir aquele modelo que você quer de negócios, né? E mais do que nunca, nesse período que nós estamos vivendo, a gestão de pessoas, ela passa muito pela formação dos líderes. E aí, eu sei que o setor público tem suas diferenças, né? Talvez a palavra, muita gente fala, mas resultado para o setor público. Como é que você enxerga isso? Como é que você vê isso? Que desafio tem aí? Ok. Importante. Eu acho que essa pesquisa é acertada, né? O líder nesse contexto, a gente vai falar o tempo todo de pessoas, vai falar de liderança, né? Eu tenho um conceito, primeiro, que todo líder é um gestor de pessoas. Todo líder, todo gestor, quem assume uma posição de liderança, ele tem que conceber que ele passou a ser um gestor de pessoas. Se ele tiver uma pessoa na equipe, ele tem que gerenciar aquele indivíduo, ele tem que entender daquele indivíduo, saber como ele se comporta, buscar, né, criar pontos de entusiasmo e de motivação para aquele servidor, para aquele colaborador. Então, essa diferença, né, talvez esse dilema aí do resultado e das pessoas, de fato, o líder ele se coloca numa posição de catalisador ali, né? Nessa posição, de fato, do fiel da balança. E a liderança, eu acho que primeiro, né, a gente ainda tem, eu falava isso há algum tempo, mas acho que a gente ainda tem uma carência de bons líderes, né? De uma liderança talvez formada, mais madura para o contexto atual. Talvez essa omissão ou esse certo distanciamento, né, da condição de gestor de pessoas, ele compromete um tanto o desenvolvimento da liderança. Então o líder muitas vezes ele delega a liderança para alguém, ele fala, não, isso aí não é comigo, isso é problema de pessoal, isso é com RH. E aí eu acho que se perde várias oportunidades de se compreender, Gregório, como é que se movem, né, as pessoas para os resultados. Então não existe resultado que não venham através das pessoas, né? Não adianta. E aí a tarefa do líder. Então não se pode relegar ou colocar em segundo plano essa missão de liderança, e aí não é ser gestor-chefe, né? Eu sou chefe, eu mando. A liderança hoje requer, a gente sabe disso, uma série de outras competências, uma série de outros comportamentos e atitudes que nós, né, nós todos, eu vou colocar a sociedade, né, em geral, nós não estamos acostumados a desenvolver, que principalmente são as competências socioemocionais. Nós Sim. não lidamos com esse conhecimento, né, ao longo da nossa vida, na nossa formação acadêmica, na nossa formação escolar, muitas vezes nem na nossa formação social, né, enquanto família mesmo. E aí eu acho que esse é um fator que hoje precisa ser colocado para que os líderes consigam, de fato, vencer esse desafio, que é estar ali no meio de um processo
buscando atender esses desejos, esses anseios dos liderados e levá-los, né, de encontro ou ao encontro, né, dos resultados que a organização precisa. Então, é um organismo vivo, né? A gente está falando de organizações, então um depende do outro e a coisa tem que estar equilibrada para funcionar bem, né? Para todo mundo sair ganhando, né? Que bacana. Sim, sim. E olha, você foi muito ousado, né? Não sei se eu posso dizer isso. Implantou, começou com as formações de liderança coach, né, no Instituto. Tive a alegria de poder atendê-los, né? Atendemos com o líder coach, atendemos com o avançado, né, em alguns campos. Como é que foi essa experiência de levar o liderança coach para a cultura, principalmente a cultura, né, pública? Como é que foi essa experiência? Quais os ganhos que você teve? Como é que você percebe isso nesse apoio que você teve na gestão de pessoas ou que você está tendo, né, na gestão de pessoas também? Uhum. Tá, esse processo, né, de buscar o coach, né, como uma competência para os nossos líderes, foi um processo de fato, né? A gente começou a perceber o contexto, começou a estudar o contexto da nossa liderança, fizemos alguns encontros de liderança para tentar compreender, né, e identificar qual era o ponto, né? Mas a gente partiu de uma premissa, Gregório, de que a nossa organização, a gente lida com a educação, e a gente partiu de uma premissa que o nosso negócio é gente, né? Então esse foi o primeiro ponto, nosso negócio é gente. E gente é de uma complexidade tamanha, né? E a gente precisava de ferramentas, de técnicas, para aprimorar as competências da nossa liderança, para lidar com gente. E aí a gente elencou algumas, né? Dentre elas o coach, né? Entendendo que o coach, o processo, principalmente o processo do feedback, do acompanhamento, né? De ouvir e conduzir, fazer as perguntas para direcionar, né, o caminho das equipes, a gente entendeu que potencializaria a nossa instituição. Então a gente fez um projeto em 2018, né, final de 2017, em 2018 a gente conseguiu executar, fizemos o piloto na reitoria, né, você aplicou o piloto na reitoria, a gente trabalhou com a mobilização da liderança, e aí foi um trabalho interno, né, de convencimento numa instituição de ensino, com mestres, doutores, com tanta gente qualificada, você convencer que um processo de coach é um processo, né, de fato, que favorece ao desempenho, já foi a primeira barreira. Então, a gente primeiro validou esse processo com as lideranças, com o reitor, com as pessoas que poderiam ser âncoras ali, né, no nosso trabalho. Fizemos o piloto na reitoria, avaliamos muito bem, o resultado foi muito interessante. Assim, nós tivemos declarações de pessoas que falaram, olha, eu acreditava que o coach era autoajuda e filosofia barata, mas fez declaração, né, pública de como foi transformado, né, naquela capacitação que nós fizemos, naquele curso que nós fizemos, e aí a gente percebeu uma mudança enorme, né, assim, muito grande, em vários dos nossos líderes. É claro que é um processo contínuo, né, a gente não parou. Aí nós estendemos para os campi, com o apoio dos diretores das nossas unidades, e conseguimos, ao final, capacitar quase 300 pessoas com a formação de liderança coach, né? Então, assim, foi muito bom, muito positivo. Nós fomos uma das primeiras instituições na rede, talvez uma das poucas ainda, né, dessas 41 que fizeram esse tipo de trabalho, esse tipo de contratação. E posso te dizer que na administração pública, a partir de 2018, depois que a gente já tinha executado os pilotos, 2019, que eu comecei a ver algumas iniciativas em outros órgãos, em outras esferas. Então, acho que a gente foi pioneiro, né, um pioneirismo ousado, como você falou aí, mas não nos arrependemos, né, foi muito importante, foi muito positivo, e a gente quer ainda continuar desenvolvendo esse tipo de trabalho no Instituto. Que bacana, que legal. E íamos até fazer o Master, né, em Liderança Coach, teve esse momento de parada, né, tá aí, né, stand-by. Mas me diga, assim, quais são hoje, diante dessa crise, Rafael, desse momento, né, que nós estamos vivendo, um momento peculiar, muita coisa está mudando, quais são os grandes desafios que vocês estão enfrentando e como superar esses desafios, né? A gente vê aí também, eu queria que você comentasse um pouquinho, dentro desses desafios, toda a questão online, por exemplo, né? Como é que é isso para a área da educação?
Sim. Porque muita coisa está mudando e o online ficou muito mais visto. Eu, particularmente, por exemplo, tenho meus cursos online, né? Muitos cursos. Lancei o Liderança 4.0, tenho lançado outros cursos online. E para a área da educação, imagino que, como é que os alunos estão fazendo? Eles têm que, de alguma forma, né, interagir com vocês. Quais são esses desafios? Como é que você acha que nós vamos superar esses desafios? A gente tem uma atividade muito peculiar, né? Como eu disse, a gente lida com gente e a grande questão implicada nessa crise toda são as pessoas, né? Então, rapidamente, a nossa função ela foi afetada, a nossa função essencial, ela foi afetada, nós rapidamente desmobilizamos a instituição como um todo, primeiro os alunos, né, de primeira ordem, e depois os servidores, na sequência os servidores. Então, a educação ela é diretamente afetada. Mas, ao mesmo tempo, né, no contexto que está se formando, Gregório, a educação vai ser o grande fator, né, de retomada do crescimento, desenvolvimento, da superação da crise. A gente sabe, e isso é dito também dentro das organizações, que na crise a gente investe em educação. No desemprego a gente busca capacitação, a gente busca aprimorar alguma competência, né, algum conhecimento novo, e assim também vai ser esse novo contexto. Então, em que pese nós estarmos implicados, a gente também está consciente, né, e tentando se movimentar de alguma forma para se manter ativo. Nós temos uma condição peculiar enquanto instituição, nós estamos, como eu disse, em 11 unidades de ensino, e essas unidades estão espalhadas em cidades do interior, né? Nós temos, mesmo os nossos campi, alguns campi estão a 10 quilômetros, né, da sede do município, alguns campi o acesso é via rodovia, né? O aluno tem que cruzar uma rodovia, tem que cruzar uma ponte, então já tínhamos alguns desafios, né? Mas ainda assim a gente vinha cumprindo a função. Hoje, né, a instituição está trabalhando muito com a formação dos servidores, com a capacitação dos servidores para as novas tecnologias. É claro que o docente, né, o professor, muitas vezes ele já tem uma afinidade com a tecnologia, mas o contexto ele se diferenciou. A gente usava a tecnologia como um recurso acessório, complementar. Hoje ele é o recurso principal, né, para aproximar. Então, hoje a gente tem investido muito em capacitação dos servidores. Tem um curso que a gente começou agora com mais de 200 servidores, bem mais de 200 servidores, tanto técnicos, administrativos quanto docentes, para o aprimoramento de algumas ferramentas, de aulas online, de transmissões online, de planejamento, enfim, de vários recursos. Então, além disso, o grande desafio também do nosso instituto é o letramento digital dos nossos alunos. Porque nem todos os alunos têm o acesso à internet, não tinham o acesso tão forte e tão maduro, né, com essas tecnologias que a gente quer usar. Então, a gente não pode deixar ninguém para trás. Esse é o grande desafio também. Nós não podemos deixar ninguém para trás, né? A gente está ali trabalhando numa cadência e se organizando para olhar o todo e tentar abraçar esse todo que está vinculado à instituição e caminhar juntos. Então, nós fizemos algumas pesquisas, encerramos algumas pesquisas recentemente para verificar o nível de acesso à internet, as condições de acesso dos nossos alunos e também dos servidores, para verificar como que as pessoas estão lidando, né, recebendo aí esses efeitos da crise, da própria pandemia. Então, a gente está mapeando um tanto o contexto ainda, né, que está em transformação, e aí é um outro desafio, é se organizar num contexto que ainda não se consolidou, né, está em transformação, mas nós estamos buscando, não estamos parados. A instituição funciona em trabalho remoto, praticamente toda a parte administrativa. Hoje eu tenho uma equipe diretamente ligada a mim, 19 pessoas, que trabalha 100% remoto, está funcionando há 3 meses, e a gente está conseguindo viver uma experiência positiva, entregando resultados, cumprindo os compromissos. E indiretamente, eu tenho outras 25 pessoas ligadas também ao nosso setor, né, nos campi. Então, a gente lida ali diariamente com 45 pessoas, 44, 45 pessoas,
vinculadas à área de gestão de pessoas, e assim acontece também nos demais setores. Então, está funcionando, né? É claro, com novas descobertas de área, novas formas de trabalhar, mas a gente entende que, como você diz, né? Não é difícil, é desafiador, né? Isso. A gente aprendeu bem. É isso aí, é desafiante, é desafiador, né? Não é Desafiante, difícil. desafiador. É isso Exato. aí. Que bacana. Rafael, e no contexto geral, quando a gente fala do que nós estamos vivendo, né? Abrindo um pouco mais da questão empreendedora, como é que você vê o empreendedorismo, aquelas pessoas que estão nos ouvindo, né? Você falou muito aí de treinamento, o Instituto está aí apoiando esta área da educação, está na vertente da área da educação, mas a gente falar um pouco de empreendedorismo, claro, muitos alunos que saem daí também acabam indo para o viés empreendedor, né? Outros não, mas uma boa parte sim, né? Buscam também o empreendedorismo. Como é que você vê agora? Você está vendo aí muitas, principalmente pequenas empresas, passando dificuldade, algumas grandes empresas tentando se reinventar, né? O que você vê desse ponto de vista aí? Como é que você... Eu sei que você já foi, né? Já foi lá gestor lá da CI, né? Do CDL. Como é que você enxerga esse contexto? Que estratégias você acha que tem que ser olhadas com mais cuidado por aqueles que são empreendedores? Ok. Gregório, a gente tem uma palavra que a gente viu aderir bastante agora, né, às empresas e aos negócios, é a resiliência, né? A gente vinha falando muito da resiliência pessoal, enquanto profissional, e agora eu acho que os empreendedores e os negócios, né, estão abraçados na resiliência. A resiliência financeira, a resiliência econômica, a própria resiliência de entender o contexto e aceitar e se reinventar. Então, falando do Instituto, o Instituto tem uma veia, né, de formação empreendedora. Eu vou te dizer que ainda muito, muito tímida, ainda em construção, como é a formação empreendedora no Brasil, né? Então, a formação empreendedora no Brasil, a educação empreendedora no Brasil, ela ainda é muito incipiente, né? Nós não temos essa cultura formativa do empreendedorismo tão forte. E é um fenômeno, né? Eu gosto de usar esse, é um fenômeno que a gente tem que abraçar, né? A gente vê outras culturas trabalhando com empreendedorismo, então é preciso abraçar. Então o Instituto trabalha, né, com essa formação empreendedora. Agora eu acho que a gente vai ter que lidar, né, um pouco mais com essa questão, porque a gente está caminhando para um contexto onde o mundo do trabalho, né, e agora o mundo do emprego, ele já vinha mudando, agora as coisas devem se acentuar, né? Essas mudanças devem se acentuar um pouco mais. Então, muitos negócios fechando, infelizmente, né? Várias empresas não vão reabrir. A gente sabe que elas vão se reinventar, alguns negócios vão se reinventar. E aí, que profissional é esse que a gente vai colocar, né, à disposição desses negócios? E esses negócios vão absorver também, né, essa força de trabalho que a gente forma. Essa é uma grande questão que o Instituto certamente vai discutir e que a gente vai buscar remodelar. Agora, olhando para o contexto das organizações, né, a experiência da iniciativa privada e também de bancos, né, eu acho que é hora dos negócios, dos empreendedores, mais do que nunca, planejarem. Né? Planejarem. Rafael, Gregório, mas como é que eu planejo num cenário difícil, né, em construção? O planejamento tem essa característica, né, de ser flexível, de estar em mutação o tempo todo. Então, isso não pode ser uma barreira para o planejamento. Na verdade, tem que ser uma aceitação de que mais do que nunca é necessário planejar. Planejar, estudar, conhecer bem mais o negócio, bem mais a fundo o negócio. Porque eu digo assim, Gregório, o negócio que está sofrendo com a crise, ele estava vulnerável a diversas outras dificuldades, a diversas outras crises. Na verdade, ele talvez já estivesse em crise, né? E não conseguia perceber esse efeito. Então, a gente vê muito isso, né, nos negócios. Eu trabalhei com consultoria também em algumas instituições, e a gente vê muito esse contexto. Então, eu acho que é por aí. O planejamento como ponta de lança nesse processo, o conhecer mais a empresa e tentar desvendar nesses cenários, né, que estão aí em transformação, quais são as oportunidades de mudança, né? Agora, é preciso mudar, é preciso estar aberto à mudança, porque o contexto ele vai estar diferente.
um tanto mais ou um pouco menos, mas não vai ser aquele mesmo mercado, aquele mesmo mundo, né, onde as instituições e os empreendedores estavam acostumados. Eu acho que é por aí que a gente tem que olhar, entendeu? Essa é a minha visão. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Eu acho que planejamento ele te dá direção, né? Eu sempre digo que é uma empresa com planejamento, você tem um planejamento que você faz você ter uma visão de longo prazo. E você tem que ter ações que elas são de curto prazo, né? Que elas têm que atender o cenário. Mas mesmo no planejamento, você tem que construir cenários pessimistas, otimistas e cenários normais. Então, a construção de cenário ela faz parte de um processo de planejamento, né? Eu queria tocar numa coisa com você que é muito necessário e que a gente tem falado muito, é a criatividade e a inovação, né? Me lembro que no Leader Coach avançado que eu faço com vocês, eu trabalho muito isso, né? A criatividade, né, do gestor, a capacidade que as pessoas têm que ter de inovar, né? De fazer diferente, né? Tinha os jogos que a gente trazia, né? Os jogos de negócio, né? De trabalhar em equipe, de pensar em grupo. E a gente está falando muito nessa liderança 4.0, Rafael, a gente tem falado da capacidade de ter equipes autogerenciáveis, que é uma coisa talvez num patamar um pouco mais avançado, que é você ter equipes que elas consigam se gerenciar, consigam ter líderes de projetos, né? Então, como é que você vê essa questão da criatividade, da inovação, desse modelo de liderança que exige, mesmo no setor público, né? É um desafio, né? No setor público, quando você tem ali normas, regras, tem coisa que você não pode, né? Como é que é isso de falar de inovação e criatividade no mundo que está exigindo criatividade e inovação? Verdade. E agora eu vou confessar aqui para você. Nós fizemos uma palestra online essa semana, né? A nossa área de desenvolvimento de pessoas realizou uma palestra para os nossos servidores e o tema foi competências socioemocionais. Em algum momento se falou da criatividade, né? O palestrante falou da criatividade. Primeiro que nos surpreendeu, porque nós tivemos uma participação mais do que o dobro do que a gente esperava, né? Para o primeiro evento online, foi a nossa primeira palestra online, e foi fruto de criatividade também, né? Então a gente rompeu um paradigma aí e foi para o evento online. Fomos para o primeiro evento online. Foi muito bacana. Em dado momento, uma servidora, ela colocou no chat uma pergunta assim: como eu demonstro criatividade num ambiente que me poda, né? Então, é claro que ela estava falando do ambiente burocrático, né, da iniciativa pública, e o palestrante conseguiu respondê-la, né, enfim, mostrar que também há possibilidade. Gregório, eu acredito que a criatividade é uma inteligência, é uma competência que cabe a todos nós, independente da posição, né, na organização e da posição social. A criatividade é um bem extremamente necessário, que a gente vai esquecendo ao longo do tempo, né? Eu acho que na medida em que a gente vai ficando mais velho, vai deixando de ser criança, a gente esquece muita coisa, né? Isso. E assim, se eu conversar com meu filho de 6 anos e pedir para ele me dizer: meu filho, me fale como é um avião, um exemplo básico, ele vai tecer uma descrição de avião muito mais complexa, né, e muito mais criativa do que um adulto. Um adulto vai falar: não, um avião é um meio de transporte, tem 2 asas, e, enfim, algo desse tipo. Uma criança não, uma criança ela sempre vai além, né? Ela sabe o que compõe o avião, mas ela vai além para descrever. Então, eu acho que essa é uma inteligência que a gente vai deixando um pouco para trás e que esse deixar para trás, ele compromete o nosso desempenho, né, enquanto profissionais, enquanto líderes. Porque o líder, né, quando a gente fala da criatividade no líder, o líder ele tem que inspirar, né? A gente fala que as palavras movem, mas o exemplo arrasta. Então, se o líder ele demonstra a criatividade, se ele provoca a criatividade nas pessoas, naturalmente esse exemplo da criatividade ele vai nascer. Vai demorar um pouco mais, vai demorar um pouco menos, mas ele vai nascer. E aí eu acho que esse é o caminho para a gente chegar nessas equipes autogerenciáveis, né, que você está colocando aí de fato. Se bem que eu, em algum momento aí dessa trajetória de estudar um pouco gestão de pessoas, liderança, algumas tendências falavam: olha, vai acabar o papel do líder. Em breve a gente não vai ter mais líder, né, nas organizações. Mas eu acho que isso não vai acontecer.
né? Eu acho que o líder está sempre trocando competências, está sempre se renovando ali, mas a necessidade de ter, de fato, um guia, no mínimo, para puxar e dar o exemplo, né? Então, alguém que puxe e dê o exemplo. Por mais que ele não tenha ali uma atribuição, um cargo formal, mas ele tem que puxar. Então, eu tenho uma concepção, né, do empreendedorismo. Eu vou juntar agora empreendedorismo, equipes autogerenciáveis e liderança. Eu tenho um artigo que eu escrevi há poucos dias, está lá no meu LinkedIn. Se alguém quiser olhar depois, chama Pare aonde você esqueceu a sua criatividade. Está lá no meu LinkedIn e está bem alinhado com o que você está falando. Sim. Então, a inteligência, eu acho que ela é a mãe de todas as competências e necessária para fazer as coisas diferentes acontecerem. E aí eu acredito no profissional empreendedor, Gregório. Eu aposto que esse profissional empreendedor, e não é o empresário, não é alguém que cria o negócio, é um servidor, um funcionário que desenvolve competências empreendedoras e coloca essas competências em jogo dentro da organização, né? Ele é um parceiro da organização. E a criatividade está dentro do comportamento empreendedor. Então, eu acho que isso cabe na iniciativa privada, de forma muito tranquila, né? Porque tem essa abertura. Mas o meu desafio, né? E é um desafio de longo prazo, que eu já estou projetando, é tentar levar um pouco dessa cultura para a administração pública, que é onde eu acho que a gente precisa, de fato, inovar, né, conhecer novas visões, e eu acredito que esse profissional empreendedor, dentro do serviço público, ele também consegue produzir efeitos. É claro que a gente coloca assim, mas muitas vezes eu fazer algo a mais, e esse é o grande dilema da administração pública, eu fazer o algo a mais, o algo diferente, para quem é gestor, né, de serviço público sabe disso, o servidor fala para a gente assim, mas eu não ganho nada a mais com isso. Eu não tenho nenhuma compensação remuneratória. Muitas vezes a instituição não tem nenhuma cultura de valorizar esse trabalho, não tem nenhuma promoção vinculada a isso, porque é um pouco muito engessado. E aí eu acho que é um ponto também que precisa ser transformado na administração pública para caber, né, de forma mais natural, essa questão da criatividade, da inovação e do empreendedorismo. Que bacana. Eu sempre digo, a gente usa uma linguagem, Rafael, que é atitude de dono, né? No setor privado, né? A gente usa muito essa expressão, olha, você precisa ter uma atitude de dono. E a gente tem trabalhado isso em palestras, treinamentos, né? Então, temos trabalhado muito nesse sentido, né? Ou seja, a atitude de dono, né? Ou seja, essa capacidade que um funcionário tem de ter características empreendedoras, de ter iniciativa, de ter criatividade, de trazer soluções, né? De preocupar com as despesas da empresa que ele trabalha, com as receitas da empresa que ele trabalha, de preocupar em preservar os bens que aquela empresa tem, né? De procurar crescer, amadurecer, e não só ir lá e pegar o seu salário no final do mês, né? Seja privado, seja público, atender bem aquilo que a gente chama de cliente, né? Vocês têm os alunos como um dos públicos é o aluno como cliente, mas atender bem as pessoas, né? Ou seja, dar a elas excelência, cumprir a missão. E esse é um grande desafio, né? É um desafio nas organizações. Então, eu acho que você está absolutamente certo. A gente tem trabalhado muito isso, né? Nos trabalhos que nós fizemos juntos lá no Instituto. Eu pude trabalhar sempre mostrando isso para as equipes, seja através de um jogo empresarial, de um debate, de palestras. A gente sempre trazendo isso à tona, né? E que é o que eu também trabalho e venho buscando, né, desenvolver na cabeça das pessoas. Agora, qual que é, na sua visão, o maior desafio, então, das pessoas para esta nova década que a gente vai iniciar aí? Porque, de um lado, a gente tem a inteligência artificial que está vindo, e vai vir cada vez mais forte, né? E muitos cargos rotineiros vão acabar, né? Nós vamos ter, infelizmente, nós vamos ter que adequar isso, né? Mas estamos vindo para uma era de conhecimento muito forte, vamos prevalecer o conhecimento, né? Como é que você vê o grande desafio da gestão de pessoas e como que nós podemos ir em direção a esse desafio? Que caminho que nós temos que tomar? Ok, Gregório. Olha,
eu fazia uma análise desse contexto, dizendo assim, surge um velho mundo novo, né? Nós estamos vivendo um velho mundo novo. Algumas coisas vão ultrapassar essa barreira e vão permanecer, e outras vão se transformar. E olhando para os profissionais, né, para as organizações, eu acho que o primeiro desafio é aceitar a mudança, né? Eu acho que primeiro, antes de tudo, é uma aceitação de mudança. E mudar não é fácil, né? Mudar não é simples, mudar dói, né? Mudar tem resistência, e essa resistência tem a autorresistência, e depois tem a resistência externa também, né? Então, é um jogo aí que eu acredito que para as lideranças, para as organizações, eu diria que um dos grandes desafios seria conduzir as pessoas num processo de mudança, num processo de mudança naturalmente, menos traumático, menos impactante, talvez, né, no sentido de mexer com as emoções das pessoas e deixar alguns pelo caminho, né? Então, eu acho que é conduzir, né? Esse papel de conduzir. Por isso que eu acredito muito na perenidade, né, da liderança, do papel do líder, do bom gestor. Então, eu acho que é por aí. Então, colocaria a mudança como o principal desafio. Depois eu colocaria, de fato, nesse contexto, a tecnologia, né, porque a gente vai viver um processo de aceleração das novas tecnologias, mesmo em países emergentes, né, ou subdesenvolvidos, a gente não sabe, né, o Brasil em qual posição que está hoje, né, porque o cenário mudou também a nível mundial, mas as culturas, as sociedades, elas vão ter que lidar agora um pouco mais com esse processo da tecnologia, né? Antes a gente ficava um pouco restrito, né, aqui eu vou falar do Brasil, né, a um processo que primeiro tinha que nascer nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na China, né, que é o grande centro hoje do mundo, para depois chegar no Brasil e a gente conseguir se adaptar. Então a gente vive sempre um pouquinho atrás. Hoje, se a gente quiser, de fato, né, ter uma condição até de contornar esse contexto, a gente vai ter que ser bem mais ousado. A gente vai ter que começar a descobrir as nossas próprias potencialidades, a valorizar aquilo que a gente tem aqui dentro, né, as cabeças pensantes que nós temos no nosso país, nas nossas instituições, que muitas vezes foram despatriadas, né, estão lá em outros países, produzindo conhecimento, tecnologia. E eu acho que é hora de olhar para dentro, né? Olhar para dentro do país, e aí é o fator que eu não poderia deixar de colocar aqui, é o fator político, né? Institucional. Vou falar político institucional, não político partidário. Então, as lideranças políticas das instituições, elas precisam ter essa visão de olhar para dentro e provocar a sociedade para isso. Então, também um processo de condução macro, né, de mudança. Então, vamos todo mundo aí olhar para esse contexto de mudança, vamos aceitar essa mudança e nos preparar para elas, né? A gente vai descobrir os caminhos, né? Eu não apontaria aqui, não seria tão ousado de apontar um caminho, mas sendo um profissional da educação, né, que tem uma afinidade muito grande que acredita no desenvolvimento das pessoas e através desse desenvolvimento das pessoas entender que o desenvolvimento das organizações é algo natural, né, quando a gente aposta nas pessoas, eu apontaria esse como um dos caminhos, né? Conduzir as pessoas num processo de mudança consciente e prepará-las para esse novo normal, né? Esse velho mundo novo, essa nova era que vai surgir. Eu acho que é por aí. Bacana. Você participou comigo em 2011, tivemos lá no Carreiras, né? Fiz um evento de carreira para universitário, ensinando eles a planejar, projetar 10 anos da sua vida para frente, né? Eu sempre acreditei que os nossos estudantes, nosso modelo de ensino, precisava mudar, né? E precisa mudar, né? Eu acho que sempre foi digamos assim, um desafio meu, né? Mesmo quanto aluno, eu entendia que tinha muitas coisas que precisavam mudar na educação. O aluno precisava estar mais próximo da realidade, esse era meu ponto de vista, né? Mais próximo da necessidade da sociedade, das pessoas de uma maneira geral. Como é que você vê isso hoje?
essa questão dos alunos, por exemplo, da formação, de que tenhamos alunos, e a faculdade, a gente discute que as universidades, as faculdades de uma maneira geral, os institutos, né, que tem que gerar conhecimento para servir a sociedade, né, para que isso de fato seja bom. Mas quando a gente olha por um lado, aquele monte de gente formando e não conseguindo encontrar espaço nas suas profissões, a gente questiona um pouco algumas questões. Como formar este aluno preparado para o novo tempo? Porque esses dias eu vi uma reportagem bem crítica na Folha de São Paulo, falando assim, às vezes o aluno que se coloca em sala de aula, aquele conceito que você explicou para ele, aquele conceito já está antigo há muito tempo, né? E aí o negócio não evoluiu, e aí o aluno sai lá fora, é como se ele encontrasse um mundo novo, ele estivesse ali no curso para buscar o diploma, e lá fora ele vai viver o mundo com o diploma, aí ele vai começar a viver, né? Como é que você enxerga isso? É algo bem desafiante. Desafiante, Gregório. Eu acho que a gente tem, novamente, tem que fazer autocrítica, né? Eu sou bastante autocrítico. E uma autocrítica que eu faço é que o nosso modelo educacional ele precisa ser transformado, né? Talvez alguns paradigmas eles vão cair por terra agora, estão caindo agora nesse contexto de um jeito forçoso, inesperado, né? Por conta dessa crise toda. Mas é preciso reconhecer que o modelo ele precisa ser ajustado, né? Está errado em alguns pontos. Tem pontos positivos? Tem muitos pontos positivos. A gente acerta muito. Nós temos excelentes profissionais. Mas a gente começa a ver algumas questões, eu diria não só a nível de graduação, né? Mas a nível de pós-graduação. Você pega o país hoje, o número de doutores e pós-doutores desempregados no país é muito grande. É muito grande. Isso é preocupante. Então, não adianta também a instituição formar e formar bem se não tem um ambiente macroeconômico que faça a cadeia também educacional funcional. Porque a gente forma, mas é preciso ter as perspectivas, né? Eu te falei que a gente está em unidades no interior dos vales, né, das Minas Gerais. Estamos nos lugares mais pobres de Minas. Eu posso dizer isso aqui. É um dos lugares mais pobres de Minas, quiçá do país. E em Almenara, que está lá no Vale do Jequitinhonha, eu estive lá em 2010, quando a gente começou o campus, e peguei as primeiras turmas de aluno do ensino médio. Hoje nós temos alunos, vários deles, bem formados, bem empregados, assim, com uma dinâmica de carreira bastante interessante, que me surpreende. Acompanho a maioria deles, né, pelas redes sociais. Tem alguns aqui, não sei, daqui a pouco eles vão me assistir aí, logo eles me assistem também e vão me falar. Mas tem alguns alunos, tem a Luli, por exemplo, que é uma menina de Almenara, a Lucila, né, que está assim, dentro da área de tecnologia, empreendendo, liderando, assim, de forma fantástica. Então, em pouco tempo, a presença do Instituto Federal com um modelo educacional diferente, que a gente leva um modelo educacional diferente, com todas as dificuldades, a gente potencializou e tem potencializado meninos e meninas, né, dessas regiões aí, e é possível ver um resultado diferente. Aí eu acho que é avançar com esses modelos, né, essas práticas novas, para outras organizações. Isso não pode estar restrito a pequenas ilhas. A gente tem que levar esses modelos inovadores de forma mais abrangente e universal, né? Oportunizar a todas as pessoas essa possibilidade. O empreendedorismo como um fator que suprime um pouco a ausência, né, talvez do poder público institucional, porque vem aí trazendo a iniciativa privada para gerar oportunidades, mas que sozinho também a gente sabe que não resolve a questão, né? Então, é um equilíbrio de forças. Então, eu aposto nisso, numa mudança no processo educacional, nas universidades, nos institutos, nas escolas, desde a educação básica, né? Acho que a gente não discute empreendedorismo, está começando agora, né, em algumas ilhas, empreendedorismo na escola pública, educação financeira na escola pública, começando também muito incipiente, competências socioemocionais, para falar da criatividade, da inovação. Eu acho que o caminho a gente está descobrindo,
mas é preciso agora, mais do que nunca, acelerar e se abrir para esse contexto novo, para essas oportunidades. Eu acho que é aí que a gente vai encontrar um caminho mais próspero. Que bacana. Boa análise, boa análise. É o que você falou, você usou muito a palavra modelo, né? O modelo, sempre digo isso, modelo de negócio, modelo de ensino. Os nossos modelos precisam ser inovados, precisam ser mais criativos, precisam ajudar de fato, né, os nossos alunos. Muito bacana você ter colocado essa questão do modelo aí. Você sabe quando o papo é bom, né? Nós já estamos chegando já praticamente ao nosso final, né? A gente nem vê o tempo passar. Toda vez é assim, né? A live o pessoal não vê. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, né? Fizesse suas considerações, falando um pouquinho o que você quer deixar aí de recado sobre gestão de pessoas, o que você quer deixar de ideias, de aconselhamento, né? Para as pessoas na questão da gestão de pessoas, para a gente fazer uma gestão de pessoas onde as pessoas possam, de fato, contribuir, estejam felizes, possam colaborar com as organizações, possam estar motivadas e possam, de fato, ser um diferencial, né, para toda e qualquer organização. Então, aí você pode dar aí as suas considerações finais. Ok. Agora, primeiro, eu preciso te agradecer, antes que o tempo esgote aqui, né? Agradecer o pessoal que acompanhou com a gente aí, vários colegas conhecidos, né? Eu vou destacar aqui o Jean, que é um parceiro da área de gestão de pessoas, lá do Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Olha, a Carlinha Burle aqui do Instituto, o Maicon, várias pessoas conhecidas, o Charles Magalhães, também que é um parceiro. E assim, dizer que o desafio, né? Não vou falar do desafio, vou falar de caminhos, né? Acho que tudo isso que a gente conversou aqui aponta para algumas alternativas, né? Dá algumas boas ideias aí. Eu diria que se abrir, né? Colocar a criatividade de fato à frente, pensar diferente, sair da caixa, o romper com paradigmas, se desafiar, buscar, né? Se manter também muito fiel aos propósitos, né? Eu queria deixar aqui, eu acho que é fundamental, né? Nesse contexto, conhecer os propósitos enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto liderança, enquanto organização. Qual é o propósito que a gente se comprometeu a cumprir? E eu acho que essa busca por cumprir o propósito vai fazer com que, de fato, a gente persista e persevere nessa busca. Então, a minha mensagem é uma mensagem de esperança e de muitas oportunidades e possibilidades aí para quem buscar se diferenciar e fazer o melhor de si. Que bacana. Me lembro que eu gostei muito que quando nós fizemos a formação de coach lá com vocês, do Liderança, depois vocês colocaram a missão e a visão lá na sala, né? Verdade. Você fala do propósito comum, a gente batia muito, lembra do exercício que a gente fazia, que no final era a missão, a visão, os valores, né? Quanto que é importante, eu chamo de mente mestra, né? Que é um só propósito, né? A gente é uma mente mestra, todo mundo está... Embora as pessoas estejam muito distantes, somente numa empresa, uma organização grande igual a de vocês, tantos campos, 1.800 pessoas, então você acaba... o que eu vou fazer? Que decisão que eu vou tomar aqui agora? Essa decisão é baseada no propósito comum que está no meu coração, na minha mente. Está claro para mim o nosso propósito. Então eu consigo tomar essa decisão. Eu consigo saber o que eu vou fazer, né? Quando a gente chega nesse nível, eu acho que a gente conseguiu colocar na mente, no coração das pessoas, ou responder aquilo de um só coração, uma só mente, uma só alma. Aquilo que eu acho que o gestor tem como desafio é construir uma equipe de alto desempenho, de valor, e que a equipe entenda isso a partir do propósito, né, da missão, dos valores. Acho isso muito bacana. E que bom que as coisas estão evoluindo, estão caminhando nessa direção aí no Instituto, né? E serve de modelo, né, para muita gente, tem muita coisa lá que é muito bacana. Rafael, eu quero te agradecer muito. Gente, quero lembrar que esse bate-papo aqui com o Rafael vai ficar no meu canal do YouTube, Gregório Ventura Palestrante, está lá na playlist Lives Empresariais, todas estão lá. Acaba ficando no IGTV, porque hoje o Instagram deixa, a gente salva, né, no IGTV. E quero convidar vocês, porque amanhã, hoje foi da área da educação, foi o Rafael, amanhã a gente vai ter o superintendente da Santa Casa, o Maurício Sérgio. Então a gente vai falar, né, sobre gestão, né, na área da saúde,
na Santa Casa, né? Principalmente gestão, né, do caos, né? Legal. E vamos bater um papo muito legal, uma análise, uma visão da gestão da Santa Casa, né? Que está fazendo também um ótimo trabalho aí e buscando vencer essa crise aí. Tá, Rafael, muitíssimo obrigado, viu? Obrigado a Obrigado vocês a que você. acompanharam. Tá. Um grande Grande abraço para abraço. você, sua família, todo mundo aí do Instituto, viu? Esperamos Beleza. estar juntos com vocês em breve, né? Realizando o nosso treinamento, ou outros, né? Que possam vir pela frente, tá bom? Obrigado, Gregório. Um grande abraço. Muito Abraço a todos obrigado, aí. gente. Abraço a minha mãe, que eu vi participando aqui da live também, viu, mãe? Tô com saudade. Beijo. Ah, legal, show de bola. Um abraço para ela, Tchau, para todos tchau. vocês. Obrigado, gente. Até mais. Obrigado.